Olha só como são as coisas, ou melhor, como funcionam as coisas em Brasília. Você notou como a corja política e até a porca imprensa já estão há 2 dias sem aquelas criminosas teorias de afastamento, renúncia e impeachment precoce do Bolsonaro? Que bela paulada eles levaram no último domingo, hein? Os resultados do grande dia começam a aparecer. Ontem foi um dia importantíssimo na capital do Brasil. Reuniões ocorreram entre líderes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Na pauta das conversas, obviamente, as manifestações de domingo, quando falou mais alto a voz verdadeira e ensurdecedora das ruas. O recado foi dado e foi claríssimo. Aliás, ainda não se fala em outra coisa em Brasília. Os parlamentares estão com uma sensação de que foram descobertos, estão sendo vigiados. Enfim, caíram na real, perceberam que não são nada sem o apoio popular. Descobriram que são funcionários de quem os elegeu e paga os seus salários. Sim, o clima é pesado. Os que apoiam o governo perceberam que a população não vai tolerar traição. Os esquerdistas descobriram que podem continuar odiando Bolsonaro, mas se sabotarem as medidas que visam desenvolver o país, serão defenestrados da vida pública. Os do Centrão descobriram que a população já sabe que não existe centro, não existe meio termo. Só há 2 tipos de parlamentares, os que estão a favor do Brasil e os que estão contra. Com o rabo entre as pernas, os poderosos passaram recibo da pressão emitida pela massa nas ruas. O anseio da sociedade pela retomada do crescimento através do ronco das ruas ecoou forte em Brasília. E agora será formado um pacto pelo Brasil, assinado pelos 3 poderes da República e vigiado por nós, é claro. O documento vai tratar da Previdência, da reforma tributária, da melhora na segurança pública, da desburocratização do Brasil, entre outros pontos que foram temas das manifestações. O ministro Paulo Guedes comemorou o encontro, que classificou como um sucesso, e também avaliou que os atos pacíficos do dia 26 de maio confirmaram a ideia de que a população defende mudanças como a reforma da Previdência. Estamos confiantes de que o Congresso vai aprovar a reforma, declarou. É hora de muita atenção. Ninguém ali se entregou ou ficou bonzinho de repente, ou quer realmente que o Brasil decole. Eles estão agindo assim porque as suas cuecas ou calcinhas sujaram e estão pesadas, pelo medo da gigantesca e histórica pressão popular. Aqueles deputados traidores da pátria conseguiram impor uma derrota ao ministro Moro ao tirar o COAF do Ministério da Justiça. Isso é fato. Por pressão das ruas, o Senado certamente acabaria com a safadeza dos deputados e devolveria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras de volta para Moro. Caso a MP 870 perca validade na próxima segunda-feira, dia 3, a reestruturação ministerial do governo Bolsonaro pode ir por água abaixo e uma alteração no Senado exigiria uma nova análise da Câmara. E isso demora, não daria tempo. Então, o presidente Jair Bolsonaro, para garantir que a MP não caduque, acabou pedindo ao Senado que mantivesse o órgão no Ministério da Economia, sem alterações. Cabe à população guardar bem os nomes dos deputados traidores que votaram para tirar o COAF de Sérgio Moro, principalmente aqueles que diziam apoiar o governo, caso de vários parlamentares traidores do Partido DEM. A população deixou bem claro, trabalhem em prol do desenvolvimento do Brasil. Caso contrário, já sabem o poder de mobilização e a força que tem a população de bem do país, que pode varrê-los da vida pública. A população, que sempre foi acusada de não ter memória, hoje tem a internet e os traidores da pátria jamais serão esquecidos. As ruas mostraram que não tem bandidos de estimação e muito menos movimentos sociais que as lideram. Traiu o Brasil, está fora. O problema é dos bandidos institucionalizados. A solução é o aumento insuportável da pressão popular. A bola está com o Congresso Nacional. Cabe ao presidente Bolsonaro correr o risco calculado. Quem não arrisca, não petisca e também não governa no presidencialismo de coalizão que sempre acaba em colisão. Graças ao parlamentarismo branco imposto pela caduca Constituição vilã de 1988. O presidente conta com o apoio de 2 sustentáculos reais de uma nação, o povo e os militares. Assim, precisa apenas cumprir a missão de bem governar. Agora sabe que não deve temer o ronco das tchutchucas do covil. Pra cima deles, capitão! Como diriam o cabo da faxina e o capitão Nascimento, missão dada é
Por favor, complete a frase, presidente. No Brasil, com instituições rompidas e corrompidas, com poderes operando fora da verdadeira normalidade democrática, baseada na segurança do direito, correr risco político faz parte do processo de tentativa de governabilidade. Ao peitar interesses de todo um sistema doente, infectado pelo vírus da corrupção, Bolsonaro arriscou tudo, até a própria vida. A população entendeu isso e, como já falamos aqui em outras ocasiões, sentou ao lado do presidente da República na cadeira presidencial. Ficou claro, será assim daqui para frente, e nada nem ninguém tem autorização para frear o desenvolvimento do Brasil. Somos milhões de indignados, pensantes, com voz ativa e que provou saber exatamente o que quer. Podemos derrubar gigantes até pouco tempo atrás, donos absolutos da verdade, intocáveis, que sempre manipularam a informação no Brasil. Olha só o que se tornou o maior veículo de comunicação nacional. Um folhetinho de fofocas sem credibilidade alguma, que é desmascarado em menos de 5 minutos, após cada calculada e criminosa fake news. Emissoras de televisão, jornais e revistas passam pela pior crise financeira, ética e moral da história. A população tem hoje a capacidade de buscar a verdade dos fatos e não recorre à velha imprensa para isso. Rapidinhas. O jornalista Ricardo Noblat, da Veja, divulgou uma imagem claramente falsa e mal manipulada sobre as manifestações do dia 26. A imagem postada pelo jornalista traz uma edição de péssima qualidade em 2 cartazes segurados por 2 manifestantes. Logicamente, ele foi esculachado por internautas e se obrigou a deletar a publicação. Simplesmente ridículo. O general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, afirmou que um dos desdobramentos das imponentes manifestações de domingo deverá ser a busca de um denominador comum para que a reforma da Previdência avance. Vamos apressar isso, conclamou. Heleno afirmou que o Brasil precisa se unir para sair do buraco. Rodrigo Maia, um dos principais alvos das manifestações do último domingo, resolveu agilizar a reforma da Previdência e prometeu correr atrás do tempo perdido. Ele disse que vai pedir ao relator, deputado Samuel Moreira, para apresentar o parecer sobre a proposta antes de 15 de junho, prazo inicialmente previsto. Vamos acompanhar. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, confirmou que o presidente vai participar da reunião do G20 no Japão. O chefe do executivo deve ficar no país asiático de 25 a 30 de junho para a reunião dos 20 países mais desenvolvidos do mundo. Um pouco antes, em 6 de junho, o presidente deve reunir-se com o seu homólogo da Argentina, Maurício Macri, em Buenos Aires. Também estão na agenda oficial do presidente a participação na abertura da Copa América, em São Paulo, no dia 14 de junho, e visita a Belém do Pará e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Representantes de 9 entidades, entre elas a CNA e a CNI, entregaram ontem uma carta aberta a Jair Bolsonaro, parabenizando o presidente e declarando total apoio à proposta da reforma da Previdência. Reconhecemos a coragem e o patriotismo do senhor presidente em fazer a reforma da Previdência a prioridade inicial de seu governo. Confiamos no apoio e no bom senso do Congresso Nacional, que, atento ao senso de urgência da situação, certamente irá aprovar uma previdência justa e sustentável. Diz trecho do documento. Leandro Ruschel, irritado com a lentidão dos congressistas descompromissados com o país e com a porca imprensa que não perde uma oportunidade de atacar Bolsonaro, postou em seu Twitter: "O cara monta uma equipe de primeira linha, vende com sucesso para o povo uma agenda liberal que corta benefícios. Toma uma facada, sobrevive, ganha eleição, apresenta as reformas certas ao Congresso e tem que ouvir que elas andam apesar dele. É muita desonestidade." E finalizou em outro tweet: "Usei desonestidade porque estou zen hoje. O termo correto é outro." A classificação oficial de maluco dada ao Adélio Bispo, autor da facada que quase matou Bolsonaro em 6 de setembro, não é nada de anormal em mais uma loucura de impunidade sob a ditadura do crime institucionalizado. A pergunta dos brasileiros é:
Quem mandou matar Bolsonaro?